Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É um prazer enorme estar aqui, podendo discutir um pouquinho mais sobre tudo que rola na política com vocês, né? Hoje a gente está em viagem, tá? Então é por isso que a gente está gravando aqui num ambiente um pouco diferente e estou tentando usar um formato novo. Vocês estavam reclamando muito que eu estava mostrando a tela do tablet e às vezes não dá uma visão legal, né? Não fica com uma visão legal do que eu tô trazendo aqui para vocês, do que eu tô gravando. Então, vou tentar fazer esse formato, e aí o comentário de vocês é extremamente importante. Vocês sabem, né, que a gente tenta sempre trazer o melhor conteúdo da melhor forma para vocês. Então, vamos ver se vocês gostam desse formato, se esse formato está condizente e está relevante para vocês. Combinado? Vamos para cima? Então, a gente já vai começar de matéria aqui. Vamos começar o seguinte, ó. Vou diminuir a tela aqui para a gente fazer esse teste aqui. Vou colocar na tela aqui as matérias e a gente já vai começar de matéria aqui. E aí, se esse formato estiver legal, vocês me avisam. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, utilizando a câmera e gravando a tela, né? Um formato que eu achei aqui para poder estar gravando com vocês em relação a mostrar o conteúdo e ficar mais adequado. E aí, eu preciso da opinião de vocês em relação ao áudio também, que eu estou gravando com áudio, e a câmera do próprio tablet, tá? Se tiver uma qualidade adequada, vocês falam aí que tá bom, tá bom? Então vamos lá, bora para cima. É o seguinte, vocês viram o que aconteceu no Nepal, né? Então a gente fez a cobertura completa, né? Ficou conhecido como a Revolução dos Conectados. Não tenha dúvidas que isso vai acabar indo para os livros de história, né? Foi algo literalmente histórico, né? Algo que marcou o nosso século. Não tenho dúvidas que isso aí vai estar nos livros de história, e ficou conhecido como a Revolução dos Conectados. Ou seja, depois que o governo comunista de esquerda quis censurar as redes sociais e baniu redes sociais do Nepal, os jovens da geração Z foram para a rua, derrubaram o governo. E aí utilizaram as próprias redes sociais para usar um parlamento virtual, ou seja, através da própria rede social, eles conseguiram escolher, né, um representante para o governo interino. Agora, será que isso está dando repercussão? Eu acredito que isso influenciou vários países, vários povos. Teve muita gente aqui no Brasil falando em parar tudo, teve muita gente aqui no Brasil falando que tinha que parar tudo também, partir para cima e fazer igual o Nepal. O ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e agora ministro do STF, sofreu ameaças depois do voto ao Bolsonaro e acabou dizendo que vai mandar a Polícia Federal investigar todo mundo que fez ameaças contra o Flávio Dino ou todo mundo que também fez alusão ao Nepal, né, exaltou o Nepal. Agora, olha o que está acontecendo lá na Sérvia. Matéria aqui do blog da Thalita Moema, né? O povo sérvio se revolta contra a corrupção do governo, vai para as ruas. Pois é. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque ele tem uma música de fundo, e aí tem a questão dos direitos autorais. Mas tem um vídeo aqui que está circulando, né? Ó, o povo se revolta contra a corrupção do governo e vai para as ruas. Isso aconteceu na Sérvia. Olha a quantidade de pessoas. E, de certa forma, é a revolta dos conectados também. Você está vendo toda essa luz, todo esse brilho, essa imagem bonita que vocês estão vendo, foram com celulares na mão, né? Literalmente, porque estavam revoltados e estavam usando os celulares para acompanhar as informações, acompanhar as notícias, acompanhar tudo e se comunicar ali para começar a fazer mais um protesto, né? Então, hoje as redes sociais viraram um instrumento de democracia, um instrumento onde o povo consegue ter voz e ter vez, né? Sem redes sociais, é óbvio, inquestionável que nunca um sujeito como eu, né, poderia estar aqui falando com vocês, poderia estar aqui, né, expondo as opiniões, expondo para vocês o que ele está vendo da política de verdade. Quantas denúncias são feitas através das redes sociais, né? E isso incomoda muito, muito mesmo. Vamos lá, pessoal. Antes da gente dar continuidade, ó, não esquece de se inscrever no canal, tá? Curtir, compartilhar, isso é muito importante, tá? O apoio de vocês. Então, se vocês puderem, dá uma força pra gente aí, inscrevendo-se no canal, curtindo e compartilhando, tá? A gente está tentando fazer sempre o melhor conteúdo, com a melhor qualidade para vocês, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever, beleza?
Mas vamos lá, dando continuidade aqui, vamos de mais matéria, tá? É o seguinte, vamos falar um pouquinho de política interna. Chegou a hora de retirar o Hugo Mota da presidência da Câmara dos Deputados, diz deputado. Então, isso aí foi encarado como algo hostil, né, por parte do deputado que falou isso. Estão dizendo em levar até a Câmara, na Comissão de Ética da Câmara, contra esse deputado que falou isso sobre o Hugo Mota, né? E, na verdade, essa matéria do Metrópolis Política que eu estou trazendo aqui para vocês. Um dia após o STF condenar o deputado Alexandre Ramagem a 16 anos de prisão e a perda do mandato, um parlamentar bolsonarista, né, defendeu a retirada de Hugo Mota, do Republicanos, da presidência da Câmara dos Deputados. A saída de Mota foi defendida pelo deputado Maurício Marcon, Podemos do Rio Grande do Sul, o qual, embora não seja afiliado ao PL de Jair Bolsonaro, é um dos defensores do ex-presidente no Congresso Nacional. Olha o que o Marcon falou. Ele que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? A hora ou já passou, né? Chegou a hora ou já passou a hora de retirarmos Hugo Mota da presidência da Câmara dos Deputados. Escreveu o deputado em sua conta no X, ao compartilhar uma notícia de que Mota cumpria a decisão do STF sobre a perda do mandato do Ramagem. E sim, né, o Ramagem vai acabar perdendo o mandato por causa da decisão do STF agora, que atingiu o Ramagem, né? O Ramagem com certeza terá o mandato cassado. E o Marcon falou que é hora de ter uma pressão maior, né? O papel do Hugo Mota era a defesa dos deputados, né? Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, tá? Era a defesa dos deputados, tá? Mas, na verdade, acho que até ficou melhor assim, né? Mas, na verdade, o Hugo Mota não está cumprindo, né? Não está honrando a sua responsabilidade e não está defendendo os deputados, né? E na sua opinião, o que você acha em relação a Hugo Mota, né? Você concorda com essa situação? Não concorda com essa situação? Qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário aí só para a gente saber, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade agora, né? Dá uma olhada nessa matéria aqui, é uma matéria que para mim chega a ser assustadora, tá? Olha isso aqui. O governo Lula, né? Deixa eu ver se eu consigo até desenhar na tela aqui só para... Olha, consigo, olha que beleza. Ó, governo Lula, não dá. Ué, não deu certo não, pessoal. Mas vamos lá, vamos continuar. Governo Lula ameaça tirar o cargo de quem vota pela anistia. É simples assim, ou seja, está acontecendo agora, né, algo histórico. Ou seja, julgaram, para mim um julgamento absurdo, né, uma aberração o julgamento do Bolsonaro, mas julgaram o Bolsonaro. E agora tem uma articulação do Tarcísio, o Tarcísio, inclusive, está voltando para Brasília essa semana para já articular a anistia. O Barroso tinha dito, não se absolve ninguém que não foi condenado. Agora, o Bolsonaro foi condenado e o Tarcísio quer articular para que a anistia passe no Congresso. Vem o Lula, ameaçou os deputados que têm cargos no governo, que vão retirar o cargo desses deputados se eles votarem pela anistia, ou seja, o que prova uma coisa para a gente. Se você tem o tic-tac funcionando, se o A mais B faz sentido para você, você fica claro e evidente, né, fica escancarado para você que o governo Lula não escolhe ninguém pela tecnicidade. Ele não escolhe cargos técnicos, pessoas técnicas para estarem ao lado do governo Lula. Pelo contrário, ele escolhe com base nos favores políticos que acontecem. Senão, nunca que o Lula ia ameaçar tirar gente que seria técnico só porque vota contra o governo. Agora, a grande questão é, será que isso é lícito? Será que isso é justo? Eu falo para vocês que isso aí pode ensejar, inclusive, mais um pedido de impeachment do Lula, inclusive por deputados da base do Centrão. Seria interessante, né, ver a reação, porque literalmente o governo Lula está caçando briga, né, com o Centrão. O Centrão que aprova a anistia. E aí ele realizar esse tipo de ameaça, quer dizer que o Centrão pode até pedir impeachment dele. Ó, matéria do Infomoney para vocês. Quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula. Eu achei que era com o povo, tá? Então eu me enganei, né, na lógica. Eu achei que o compromisso tinha que ser com o povo.
A articulação política do governo deseja que a urgência do projeto não seja votada, mas prepara um plano B, caso a pressão bolsonarista tenha efeito. A Secretaria de Relações Institucionais, secretária, de Relações Institucionais, comandada pela ministra Gleisi Hoffmann, mapeia cargos federais indicados por deputados e partidos do Centrão, E aí vem aqui uma matéria também do Estado de Minas. O governo ameaça cortar cargos de quem votar a favor da anistia de Bolsonaro. Ou seja, se votar a favor da anistia de Bolsonaro, vral, vai perder o cargo. O Lula está ameaçando e está interferindo no Congresso Nacional. A gente precisa fazer a leitura aqui do artigo 5º da Constituição, do artigo 85, da Constituição. Diz o seguinte: o artigo 85 da Constituição dispõe que constituem crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a existência da União, não é o caso, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Uai, usaram isso aqui contra o Bolsonaro. Será que cabe um processinho aí contra o Lula também, por estar tentando golpear o Congresso Nacional, tirar as prerrogativas do Congresso Nacional? Qual que é a opinião de vocês, A Lei 1079 também, que é a lei do impeachment, ela fala o seguinte, essa lei regulamenta o artigo 85 da Constituição, o artigo 6º, caput, já repete que são crimes de responsabilidade os atos que atentam contra a Constituição. Então, qualquer ato que atentar contra a Constituição, já é crime de responsabilidade. E a Constituição diz que é crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício dos poderes. Ou seja, se eu faço ameaças para que o Congresso não vote da maneira que eu quero, eu estou diante, óbvio, de um crime de responsabilidade, uma intromissão no exercício do poder legislativo. O artigo 6º, item 3 e o artigo 7º reforçam a proteção ao livre exercício do poder legislativo. E o artigo 9º, 7, considera crime de responsabilidade tentar contra o livre exercício do poder legislativo. Então, sim, é perfeitamente possível e plausível o pedido de impeachment do Lula com base nisso. Vamos falar agora do Maduro, já que a gente falou do Lula, que tal falar um pouquinho do Maduro, El Madurito, El Bigodon. Vamos lá. Venezuela desafia com 284 frentes de batalha e avisa, abre aspas, chegou a hora da guerra revolucionária. Vocês perceberam alguma coisa nessa imagem ou não percebeu nada de diferente nessa imagem aqui? Essa imagem está aqui do lado. É impressão minha? Ou tá aqui um monte de gente, um idosinho aqui, uma senhora logo ali atrás, olhando por cima do pescoço do idosinho, um outro idoso aqui do lado, tipo assim, eu acho que o Maduro pegou gente ali, pedreiro, pegou pintor, carpintor, gesseiro, igual eu já fui, pegou todo mundo, foi lá, enfiou uma arma na mão dele e falou, agora você vai lá morrer no meu lugar, vai fundo, vai enfrentar os Estados Unidos. O Maduro, ele é radical. Ele está usando esse discurso aí, da guerra, justamente para fazer uma comoção interna, de que ele é o grande guerreiro revolucionário bolivariano. Ontem, eu coloquei para vocês, e foi uma coisa vexatória, uma pesquisa que a TV estatal bolivariana fez, onde 79% dos venezuelanos queriam uma intervenção militar dos Estados Unidos. E eles acharam que era o contrário. Por isso, quando eles colocaram na tela, eles disseram, olha só, 79% não quer intervenção americana. Opa, não, erramos. 79% quer, tira. E tiraram da tela. Então, assim, o que acontece? Lá na Venezuela, existem o que eles chamam de milícia. O que é milícia? Você é do MST? Toma aqui um riflezinho para você. Não é igual aqui no Brasil que dá um facão, uma foice e fala, vai fundo, ameaça o fazendeiro. Não. Lá na Venezuela, se você é da milícia, do MST, se você é defensor do Maduro, toma aqui, você agora é um soldado bolivariano, você fiscalizará os dissidentes e você tem uma arma na mão, não poupe em usar. É por isso que eles desarmam você. Então, o primeiro ato do comunismo revolucionário, do socialismo revolucionário do Maduro tira suas armas.
tira suas armas. Mesmo que o povo queira usar, tira suas armas. Deixa a violência estourar. Pega a turma que é do governo, que é, sabe, aqueles militantes do governo, e dá uma arma para eles fazerem contra você, igual fizeram com o Charles Kirk, né? Vamos lá, Gazeta do Povo. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira o lançamento do Plano Independência 200, que terá a participação da Força Armada Nacional Bolivariana e dos corpos combatentes da Milícia Nacional Bolivariana em 284 frentes de batalha, a fim de garantir, segundo ele, a independência e paz do país. Também hoje, o número 2 do chavismo, Diosdado Cabejo, também anunciou que chegou a hora de uma guerra revolucionária em provocação aos Estados Unidos. O que é o bom dessa história, hein? O que é o bom dessa história? Os vagabundos estão dentro de bunkers, escondidos. Abre aspas. Estamos ativando nesse momento, de norte a sul, de leste a oeste, de todas as costas do Caribe venezuelano, da fronteira com a Colômbia, dos Andes, do leste do país e do sul, estamos ativando 284 frentes de batalha, declarou Maduro, em um ato no complexo residencial Ciudad Caribia, nos arredores de Caracas, transmitidos pela TV estatal VTV. Era ao vivo? Se era ao vivo, os Estados Unidos sabiam onde o Maduro estava, né? Não fez nada porque não quis, né? Matéria da CNN. Maduro. Militares da Venezuela serão mobilizados para a frente de batalha. Olha só a matéria do CNN. Ditador chavista alega que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer tirá-lo do poder. Sério? Que novidade, Maduro. Todo mundo quer te tirar do poder. O povo quer te tirar do poder. Todo mundo. Eu já comprei minha cerveja, está gelando. Eu estou só esperando o dia para comemorar, né? Matéria também da CNN. Maduro pede que cidadãos se preparem rapidamente para a luta armada. A declaração foi feita um dia após o ditador mobilizar as forças militares, policiais e civis em diferentes regiões da Venezuela, né? Matéria da Veja agora para vocês. Trump versus Maduro. Entenda o poderio militar da Venezuela em meio à tensão com os Estados Unidos. Olha, não é que dá para desprezar também a Venezuela, não. Tá? A Venezuela tem, inclusive, caças russos. A Venezuela tem algum poderio militar e teria apoio militar também. Não é que dá para desprezar. Mas que se pode comparar com o governo norte-americano, que é a maior potência militar do mundo, mas aí não, né? Aí já é um outro nível muito acima da história. Então, não dá nem para comparar essa situação. Já é outro nível totalmente diferente da história, né? Após deslocar navios de guerra para o Caribe, o governo americano diz que vai usar toda a força contra o ditador venezuelano. E o Maduro deve estar tremendo de medo nessa hora. Se as tensões eventualmente transbordarem para as vias de fato, a Venezuela estaria em franca desvantagem. Washington lidera com folga o ranking mundial de poder bélico, segundo a plataforma global Firepower, enquanto Caracas está entre as forças medianas do continente americano. Saiu uma pesquisa, inclusive, né, que só como é que chama? Só a esquadra dos Estados Unidos tem mais força do que todo o continente sul e centro-americano juntos, né? Só o esquadrão que o Trump mandou para o Caribe, fora o resto que os Estados Unidos têm. Vamos lá, dando continuidade. Agora vamos falar do Eduardo Bolsonaro e Trump, né? Uma vez que o Maduro está na mira, tem outro que também está na mira, que é o Lula, né? E, principalmente, o senhor Alexandre de Moraes. Eduardo, matéria do Poder 360, eu sempre cito a fonte para vocês. Eduardo diz que Trump reagirá contra o Brasil. Vem artilharia pesada por aí. Em transmissão ao vivo, o deputado afirmou que o presidente dos Estados Unidos sabe já o que tem de ser feito. Em transmissão ao vivo, nesta sexta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve retaliar o Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro chegou a falar que o Donald Trump poderia, inclusive, mandar navios e caça F-16 contra o Brasil.
tá? Isso durante uma entrevista com o Paulo Capelli, que chamou atenção pra caramba, deixou muita gente aí assustada nessa situação em relação ao Paulo Capelli aí, né, em relação à fala do Eduardo Bolsonaro, né, de que o Trump poderia rodar a baiana para cima do Brasil. Só que isso não é agora, depois da decisão do Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro falou, junto ao Paulo Capelli, é que se o Bolsonaro não concorrer e que se o Brasil resolver fazer exatamente como fez a Venezuela, o caminho vai ser exatamente o caminho da Venezuela. Em tom de aviso, o deputado disse que podem ter certeza. Vem artilharia pesada por aí. Também afirmou que, abre aspas, não adianta querer colocar a culpa de tarifa ou qualquer ação em Paulo Figueiredo ou mesmo nele, né, no Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a culpa das tarifas, todo mundo sabe, é do próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pessoal, deixa o comentário de vocês aí. E aí, vocês estão gostando desse formato que a gente está utilizando aqui? É um formato novo e muita gente estava reclamando que eu mostrava o tablet aqui e estava, mas tá mostrando o tablet, fica ruim. E fica mesmo. Eu tenho razão, vocês têm razão, eu sei. Mas aí agora eu estou usando o tablet, eu consegui dividir as telas, né? Eu comprei um computador, meu computador não prestou, não aguentou o tranco, né? Esses notebooks não aguentam gravação de vídeo. Agora já o tablet aqui, né? Qualidade da câmera aqui, do áudio, vocês falam aí para mim, tá? Vamos lá, pessoal, essa aqui é interessante, dá uma olhada aqui, ó. STF forma maioria para liberar escolas cívicos militares em São Paulo. O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disse que o Tarcísio não poderia implementar as escolas cívicos militares. Bom mesmo é o modelo do Paulo Freire, né, da esquerda. Aquele que é bom passado, né? Ou seja, o que acontece? Saiu essa semana uma imagem que viralizou onde uma universidade federal fez, né, uma competição de quem enrolava o baseado mais rápido. Aconteceu isso, sim, né? Quem enrolava o baseado mais rápido. Era isso, tá? Essa é a inteligência dessa turma. Quem enrola um baseado mais rápido. E aí, na mesma semana, viralizou, né, posts dizendo, peraí, isso aqui é amor, isso aqui é educação. Ou seja, enrolar o baseado. Isso aqui que vocês estão vendo na tela aqui ao lado, isso não, né? Isso não. Isso aqui é ódio. Então, o Tarcísio entrou com recurso, né, e acabou indo para o STF. Então, a gente aqui tem que ser justo. Essa medida o STF acertou. Ó, STF forma maioria para liberar escolas cívico-militares em São Paulo, tá bom? Ó, o que aconteceu? Que passa, né? What happened? O que aconteceu? O Gilmar Mendes atendeu o pedido do governo Tarcísio de Freitas. O ministro entendeu que o Tribunal de Justiça de São Paulo extrapolou a competência ao barrar o modelo da escola. É óbvio, desde quando o judiciário foi eleito para definir medidas públicas a serem adotadas no Estado. Me diz aí quem votou nos ministros ou nos juízes, né? Então, assim, quando eu estudei direito, né, e eu acho que eu fui desinformado quando eu estudei direito, né, tinha o posicionamento majoritário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte, olha, quando o governante toma uma decisão, ele observa a conveniência e a oportunidade de adotar essa regra, né? Ou seja, é conveniente que ele adote isso? É oportuno adotar agora? E é legal fazer isso? O judiciário só pode avaliar se é legal ou não é legal. Nunca se é conveniente ou oportuno. É porque quem foi eleito que tem que definir o que é conveniente e o que é oportuno. Nunca um juiz. Ou seja, é eu que fui eleito que resolvo. Não, aqui tem que ter escola cívico-militar. É legal montar escola cívico-militar? É claro que é. Então pode montar. É conveniente? Não, mas eu sou esquerdista, não é conveniente. Dane-se. O juiz não tem que opinar nisso. É isso que eu aprendi. Só que eu fui desinformado, porque não é o que acontece no Brasil, não. Quem votou com o Gilmar Mendes? O Alexandre de Moraes, pasmem, André Mendonça, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Fachin, Nunes Marques e Flávio Dino.
com ressalvas, né? E o Flávio Dino também. Então, a realidade é que hoje é mais do que necessário, né, a implementação de escolas cívico-militares, trazer responsabilidade, trazer efetivamente, né, de forma prática, responsabilidade para as escolas. É assim que funciona, tá? Então, bola dentro do STF e a gente tem que falar, né? É importante. A decisão não discute ainda se a lei é constitucional. O mérito será analisado pelo STF em julgamento. Só diz que a TCE não poderia impedir, né? Vamos lá, pessoal. Matéria importante agora, tá? Vamos falar do Valdemar da Costa Neto, que vai ser incluído no inquérito mais cedo ou mais tarde. Agora, já vai ser com essa fala aqui, né? Goiás 246. Trump é a única saída que temos, diz Valdemar da Costa Neto, sobre o julgamento de Bolsonaro. Rapaz, vai ser considerado atentado à democracia, vai ser considerado aqui, tudo que você imaginar de ruim vai ser considerado aqui contra o Valdemar da Costa Neto ao falar isso aqui, né? Ó, os presidentes do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou nessa segunda-feira que, abre aspas, a única saída que enxerga para evitar a prisão do ex-presidente Bolsonaro no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal passa pelo presidente americano Donald Trump. Ele, contudo, não detalhou exatamente que tipo de ação se refere, depois do tarifaço contra a economia brasileira, né? Contra a economia brasileira e a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele falou aqui? Ora, bolas. Aqui já não tem jeito, mas o Brasil já era. A única saída agora chama-se Trump. E aí, daqui a pouco, o Lindbergh Farias vai gritar e vai falar: golpista! Prendam ele! E vai cair na mão do Alexandre de Moraes, o mesmo que o próprio Costa Neto aqui, né? Reclamou aqui e falou, né? Deixa eu ver aqui, escrita na tela. Não dá para fazer escrita. Ah, aparece a tela aqui para mim desenhar. Aí não tem graça, não é isso que eu quero fazer com vocês, não, tá? Então, vamos continuar de matéria. Vamos lá. Ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, critica o Barroso e defende a anistia. Postura extravagante do Barroso. O que o Barroso fez? O Barroso falou, né, que não cabe anistia, que a anistia não é o momento dessa anistia acontecer agora, de forma alguma, porque não se cabe anistia contra atos que atentam contra a democracia. O Marco Aurélio rebateu e falou: não, o artigo 5º da Constituição é bem claro, né? São imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os crimes hediondos. Ninguém nunca escreveu na Constituição que atentado, tabajara, não cabe anistia. Vocês estão reescrevendo a Constituição por quê? O Marco Aurélio disse o seguinte: para mim é algo extravagante ele ter afastado o secretário ou a secretária da turma e sentado ao lado do presidente da sessão. Né? Foi o que ele fez, para quê? Para acompanhar, né, essa maravilha que foi o Teatro das Tesouras. Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento, mas ficará também na história do tribunal. Ou seja, falou sem precisar falar. Disse que foi um belo teatro. Só faltou as palmas dos esquerdistas ao final. Anistia é ato soberano do Congresso Nacional. É virada de página. Implica pacificação, diz o Marco Aurélio de Mello aqui, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês, batendo um papo com vocês aqui sobre o que acontece no Brasil, sobre o que acontece no mundo, tá? E aí você me diz se esse formato ficou condizente, se você gostou desse formato, se a gente pode melhorar ainda mais ou você prefere o formato que eu mostro o tablet aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Um grande abraço e fiquem com Deus. Abraço, pessoal!